Preste atenção que hoje, dia 4 de novembro, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou um documento a respeito da Virgem Maria, chamado Mater Populis Fidelis, Mãe do Povo Fiel, que tem causado muita confusão, principalmente aqui na internet, por falta de entendimento de muitas pessoas que nem leram o documento, ou leram, mas não entenderam coisa alguma, e saem por aí falando coisas que não são verdade. Esse documento fala a respeito dos títulos que damos à Virgem Maria, de maneira especial os títulos Corredentora e Medianeira de todas as graças. E antes de qualquer coisa, digo a você com sinceridade, a melhor coisa é fazer a leitura direto no documento. Adquira este hábito, meu irmão, adquira este hábito, minha irmã, de recorrer às fontes. Não se contente com o achismo de algumas pessoas que, como eu disse, às vezes nem leram o documento, são muito rápidas em falar, mas muito lentas em estudar e entender o que está escrito. Então eu vou deixar para você aqui no texto do vídeo o link direto deste documento. Assim que possível, faça a leitura, que aí você, prof, será capaz de tirar as suas conclusões. Mas aqui de forma resumida, eu não vou ler o documento com você, porque é um documento de certa forma extenso, mas os pontos principais que me chamaram a atenção neste documento são coisas óbvias, né? Já eu fiz aqui um resuminho e vou ler com você, mas coisas óbvias. Você que me acompanha, talvez lá no meu Instagram, você que já é consagrado à Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignão de Montfort, eu mesmo, Flávio, dou este curso, graças a Deus. Vou deixar aqui no texto também o link para uma formação completa do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignão de Montfort. Fazendo este curso está aqui no texto do vídeo, um curso gratuito. Você poderá se consagrar em qualquer lugar do mundo, vai entender tudo sobre a Virgem Maria. E você que já é consagrado, que já leu o tratado, que já conhece um pouquinho a respeito da devoção à Virgem Maria, sabe muito bem aquilo que é óbvio. O nosso único Salvador é Jesus Cristo. Não existe outro Salvador a não ser Ele. Não existe salvação fora de Cristo. E é isso que fala o documento, que a Virgem Maria não é salvadora, como se ela fosse paralela a Cristo. Este é um dos pontos que fica claro no documento. Jesus está aqui, a Virgem Maria é subordinada. Diversas vezes o documento fala sobre isso. Tudo que a Virgem Maria é, ela é em relação a Jesus. Ela é Senhora porque Jesus é Senhor. Ela é Mãe de Deus porque Jesus é Deus. Ela é cheia de graça porque Jesus é a própria graça que transbordou nela. Ela é imaculada porque ela foi preparada em vista de Jesus. Então, tudo que nós falamos da Virgem Maria é em relação a Jesus. Todo louvor que nós damos à Virgem Maria é para exaltar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que, então, que o Dicastério para a Doutrina da Fé se dignou a publicar este documento? Primeiro motivo é a falta de catequese dos fiéis. Isso está claro no documento, de maneira especial no número 22, que diz assim, ó: levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso de título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Então está dizendo que não é para usar o título de corredentora, porque falta catequese para os fiéis, que têm usado por diversas vezes indevidamente esse título. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações, para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Então, na minha opinião de leigo, eu acredito que o caminho deveria ser outro. Se a igreja está aí, e o munus da igreja, uma das missões, um dos munus da igreja, é catequizar, é ensinar, é evangelizar. Se há um ponto da fé, um ponto fundamental da fé, porque a intercessão da Virgem Maria, a cooperação singular da Virgem Maria, não é algo supérfluo, é algo fundamental, essencial para a nossa salvação. Como o próprio documento diz, sem a Virgem Maria nós não temos Jesus, e sem Jesus nós não temos salvação. Então, sem a Virgem Maria nós não temos salvação, porque nós não temos o Senhor que veio para nos salvar. O documento fala, inclusive, da união hipostática que acontece das duas naturezas, divina e humana, que acontece unicamente em Jesus e só é possível graças ao sim da Virgem Maria.
Tudo isso está destacado no documento, então é um ponto fundamental. Na minha opinião, o que é que deveria ser feito? Vamos preparar o material, vamos fazer uma iniciativa mundial para catequizar as pessoas, para ensinar as pessoas a respeito da verdade. Mas é que eles tomaram um outro caminho, já que eles usam este título de corredentora, de medianeira de todas as graças, e alguns fiéis, por diversas vezes, têm extrapolado, têm usado indevidamente estes termos, porque não conhecem. Então vamos suprimir, vamos tirar da linguagem do povo de Deus, vamos tirar estes títulos que já são mencionados há séculos. O documento também, eu acho muito engraçado isso. Engraçado aqui, não é? Rir para não chorar. No próprio documento, há citações de santos doutores da igreja, papas que usaram, inclusive, esse título de corredentora. Mas não, aqui agora, a partir de hoje, não vamos usar mais este título, porque para o povo, falta catequese. Mas o ideal, então, não seria catequizar esse povo? Vamos deixar esse povo na ignorância até quando? Então, não estou aqui criticando jamais o documento em si. Não estou criticando a decisão do dicastério para a doutrina da fé. Estou dando a minha opinião. Eu, como missionário, eu, como evangelizador, acredito que o caminho seria outro. Seria mais difícil? Seria mais difícil. Seria mais demorado? Sim. Seria mais trabalhoso? Com certeza. Mas seria o ideal. Para não, esterilizar algo que é fundamental para a nossa salvação, que é a cooperação da Virgem Maria. Porque um risco que eu tenho visto já aí na internet é que muitas pessoas, a partir deste documento, e principalmente a partir das publicações feitas na internet, porque hoje chovem de publicações, nos perfis, nos canais, todos os doutores explicando sobre este documento, doutores que são rápidos em falar e lentos em estudar, estão lá comentando e falando coisas absurdas a respeito da Virgem Maria. Então, eu não acredito que seja este o querer de Deus a nosso respeito. E a segunda questão está, inclusive, na apresentação, no segundo parágrafo deste documento, em Mater Corporis Fidelis, é que um dos objetivos da publicação deste documento é, abre aspas, um particular esforço ecumênico. Um particular esforço ecumênico, fecha aspas. Então, estão publicando este documento também para que os irmãos protestantes, para que os cristãos protestantes não se escandalizem com este título de corredentora, de medianeira de todas as graças, onde já se viu, porque é só Cristo, etc, etc. Meu Deus do céu, como eu falei no início desse vídeo, você que tem um mínimo de conhecimento, e aí não só da devoção à Virgem Maria, mas da fé cristã. Você acha que a Virgem Maria é salvadora? Você que já leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem sabe muito bem disso. Se você não leu, leia. Se você não leu, leia. Faça essa preparação. Inclusive, está aqui no texto do vídeo. Eu vou deixar para você a preparação completa para a consagração total à Virgem Maria. A primeira coisa, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É a primeira coisa que São Luís, que escreveu o tratado, a primeira coisa que está no capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção, é esta clareza que a Virgem Maria, comparada a Deus, é um nada. É antes menos que um átomo. Essas são as palavras de São Luís. Só Deus é aquele que é. Para ele basta querer para tudo fazer. A Virgem Maria não é deusa. A Virgem Maria não faz parte da Santíssima Trindade. A Virgem Maria é criatura. Essa é a primeira coisa que São Luís faz questão de reforçar e explicar muito bem. Jesus é o único Salvador. Não há qualquer dúvida a respeito disso. Então, não há também por que este rebuliço todo para explicar uma coisa que já é óbvia e que já vem do nosso conhecimento há muito tempo. Mas, com essa questão aí do ecumenismo, o que é o ecumenismo, Vamos nos abrir
as outras denominações cristãs, precisamos dialogar, etc, etc, que de fato deve ser feito, mas só existe unidade na verdade. Se você tem que abrir mão, se você tem que prescindir da verdade em vista da unidade, não dá certo. Essa não é a vontade de Deus. Então, vem falando de muitas questões óbvias e vem falando aqui do número 29, sobre sim a singular cooperação de Maria na nossa salvação. Se partirmos dessa convicção de que o Senhor ressuscitado promove, transforma e capacita os crentes para colaborarem com Ele na sua obra, a participação de Maria na obra de Cristo resulta evidente. Resulta evidente a participação de Maria na obra de Cristo. Isso não ocorre por uma debilidade, incapacidade ou necessidade de Cristo mesmo, mas precisamente pelo seu poder glorioso, que é capaz de nos assumir, generosa e gratuitamente, como colaboradores da sua obra. Aquilo que deve ser destacado neste caso é precisamente o seguinte, que quando ele nos permite que o acompanhemos e sob o impulso de sua graça demos o melhor de nós mesmos, é o seu próprio poder e a sua própria misericórdia que, por fim, são glorificados. As palavras aqui são bem difíceis, não é? Vou traduzir para você o que está nesse número 29 deste documento que foi publicado hoje. Está nos dizendo que tudo que nós somos pela graça de Deus. Oh, nossa, redescobriram a boda. E eu estou falando dessa forma, gente, repito, por favor, não interprete mal. Não para debochar do documento, jamais. Nós precisamos ter obediência. Mas eu estou aqui junto com você, já que esse documento foi publicado hoje, tentando entender qual a real necessidade de se publicar um documento para falar sobre isso. Será que vai produzir mais frutos bons ou mais frutos ruins? Porque quem lê esse documento, como eu li e te convido a ler também, vai sair dele com uma fé fervorosa na singular cooperação da Virgem Maria para a nossa salvação. Vai entender que a Virgem Maria é aquela mulher escolhida por Deus e capacitada por Deus para nos trazer o Salvador, tanto o Salvador histórico de 2000 anos atrás, como o meu Salvador pessoal, a graça de Cristo, chega para mim hoje através da Virgem Maria, porque ela foi escolhida para isso. E o documento fala sobre isso. Mas quantas pessoas vão ler, de fato, calmamente, atentamente, este documento do início ao fim? Quantas pessoas, depois de lerem, vão entender? Porque não basta só ler, né? A pessoa está lendo, mas existe aí hoje, infelizmente, o analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar. Lê, e a situação fica mais confusa do que antes. Então, qual a necessidade disso? Um particular esforço ecumênico, como está na apresentação? Então, em vista das pessoas que não são católicas, eu acabo indiretamente prejudicando a fé dos católicos? Não estou criticando, por favor, estou buscando entender. Se você tiver uma resposta, escreva aqui nos comentários, me ajude, que eu quero crescer com você, eu quero aprender com você. Estou trazendo aqui o documento e trazendo também a minha opinião pessoal, claro, né? Porque eu sou uma pessoa assim como você. E aí nos fala aqui de uma coisa óbvia, que a Virgem Maria é aquilo que é em função de Jesus. Não que ela tenha uma graça. Aqui eu vou ler com você. Olha só, meu Deus do céu, o próximo tópico, número 45. Mãe da graça, ou medianeira de todas as graças. Está escrito o seguinte: esse sentido de mãe dos fiéis permite falar de uma ação de Maria também em relação à nossa vida de graça. No entanto, convém advertir que certas expressões que podem ser teologicamente aceitáveis com facilidade estão carregadas no imaginário simbolismo que transmitem efetivamente outros conteúdos menos aceitáveis. Por exemplo, apresenta-se Maria como se ela tivesse um depósito de graça separado de Deus. Eu até engasgo. Apresenta-se Maria como se ela tivesse um depósito de graça separado de Deus. Alguma vez você que me assiste, que é católico, que é devoto de Nossa Senhora,
Alguma vez já passou pela sua cabecinha que a Virgem Maria tivesse um depósito de graça separado de Deus, que não viesse de Deus? Quem que pensa uma coisa dessa? Quem que é capaz de pensar uma coisa dessa? A Virgem Maria é uma criatura. Nós sabemos muito bem disso. Agora, palavra do anjo, do arcanjo Gabriel. Ave, cheia de graça, plena de graça, tomada, transformada pela graça. E aqui eu abro um parênteses já para entrar na explicação também do tratado, que Deus, o nosso Pai, deu à Virgem Maria Jesus. E esta entrega de Jesus à Virgem Maria não foi uma entrega parcial, não foi uma entrega de Deus que dá e toma, não foi uma entrega com ressalvas. Quando Deus dá, está dado. E Deus confiou Jesus, nosso Senhor, como um bebezinho totalmente submisso, totalmente dependente da Virgem Maria. E não há graça maior que Jesus, nada é maior que Jesus. Se ele, o autor de toda a graça, foi confiado à Virgem Maria, todas as outras graças também nos vêm e nos virão somente pela Virgem Maria. Agora, é a graça de Deus. É um outro depósito de graça. Então a Virgem Maria tem uma graça que não vem de Deus. Quem é que pensa um absurdo desse? Está aqui no documento. Qual o sentido de publicar uma coisa dessa? Não se percebe, então, não se percebe de modo tão claro que o Senhor, em sua generosa e livre onipotência, quis associá-la à comunicação desta vida divina, que brota de um único centro, que é o coração de Cristo e não de Maria. Está dizendo que as graças são de Deus e não são da Virgem Maria. Nossa, eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Então, repito, no meio deste vídeo, a gente acaba às vezes até se exaltando, e eu peço aqui o seu perdão e a sua compreensão, porque são coisas óbvias. E é muito triste. Eu, Flávio, escravo de Maria, consagrado à Virgem Maria, que tenho não apenas a Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria, como teoria, mas o caráter salvífico de Nossa Senhora na minha vida é concreto, é prática. Sem a Virgem Maria, eu tenho essa audácia e essa coragem de dizer como São Luís Maria Grignon de Montfort. Não estou usando palavras minhas, são palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort. Sem a Virgem Maria, eu já estaria condenado. Não que ela seja deusa, não que ela seja salvadora. Quem nos salva é Cristo. Quem nos salva é Jesus. Não existe salvação fora dele. Em nenhum outro há salvação que não seja em Cristo. Mas sem a Virgem Maria eu não consigo tomar posse dessa graça. Eu não consigo fazer acontecer na minha vida aquilo que Jesus conseguiu na cruz, na sua paixão, morte e ressurreição. E é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que apesar de Cristo ter morrido por todos, nem todos são salvos, nem todos vão para o céu. Porque a salvação é algo individual. Jesus conseguiu para todos, mas precisa acontecer individualmente na minha vida. E sem a Virgem Maria, eu não tenho o Jesus histórico de 2000 anos atrás e não tenho o meu Jesus pessoal. Eu não consigo ser cristificado sem a Virgem Maria. Tudo isso é belíssimo, tudo isso está explicado no meu curso gratuito, que está aqui no texto do vídeo, vou deixar o link para você. São 7 aulas completas sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Se você ainda não assistiu, assista, faça esse curso para você se consagrar em qualquer lugar do mundo. Todas as explicações estão aqui. E a respeito do documento Mater Populis Fidelis, o link também está aqui no vídeo. Assim que você puder, faça a leitura. E principalmente, faço novamente o alerta que eu fiz no princípio do vídeo. Cuidado com o achismo, cuidado com os doutores da internet, que são ágeis, rápidos em falar, mas lentos em ler, em estudar, em entender corretamente o que é que a igreja nos ensina. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, o que é que você achou deste documento. Você achou pertinente? Você achou sim, Flávio? De fato,
foi uma coisa boa, que bom que a igreja publicou esse documento. O Victor Fernandes, o tal do Tuxo, que assinou esse documento, publicou, ele está certo, tem que publicar assim mesmo? Ou você também ficou aí, como eu, meio sem saber o porquê, está buscando entender? Me conte aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Como eu disse, hoje está chovendo de confusão na internet e nós precisamos alertar, instruir, acalmar os nossos irmãos para que ninguém, preste atenção, para que ninguém se afaste da devoção à Virgem Maria, da singular cooperação da Virgem Maria para a nossa salvação. Compartilhe este vídeo, para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijo e até a próxima, fique com Deus.